Glória a Deus. Antes de começarmos a nossa mensagem desta noite, eu gostaria de contar uma pequena ilustração a você. Um funcionário chegou atrasado em sua empresa, né, e o seu chefe foi logo perguntando: você sabe que eu não gosto que chegue atrasado? Você sabe como eu sou rigoroso a respeito do horário? E eu gostaria de uma explicação, por que você chegou atrasado? Então aquele funcionário disse ao seu chefe: olha, eu estava vindo ao trabalho e pertinho aqui, umas 2 ruas antes, olha que eu atravessei a rua e entrei em outra rua. Eu dei de encontro com 2 pitbulls e esses pitbulls avançaram em mim e eu fiquei naquela luta com aqueles pitbulls e por isso que eu cheguei atrasado. E aquele chefe disse para ele: olha, 2 coisas estão acontecendo. Ou você está louco, você deve estar louco, ou você é mentiroso. E ele disse ao seu chefe: mas por quê? E o seu chefe respondeu: olha, você não tem nenhum arranhão, você não tem nenhuma mordida, você não tem nenhuma marca de sangue, você não foi parar no hospital, sua roupa não está rasgada, e você me diz que deu de cara com 2 pitbulls. Você está mentindo. Ninguém que tem um encontro com 2 pitbulls sai do mesmo jeito. O que isso tem a ver com a vida cristã? Toda pessoa que tem um encontro com Deus não fica do mesmo jeito. Toda pessoa que tem um encontro com Deus, ela muda. Se a pessoa teve um encontro com Deus e não mudou, então esse encontro não foi verdadeiro. Porque toda pessoa que tem um encontro com Deus, ela muda, ela melhora, ela fica diferente. As coisas mudam, a visão muda, os valores mudam, os hábitos mudam, nós mudamos. O texto que vamos ler fala a respeito disso. Fala do poder que há nesse encontro com Deus. Há um grande poder quando nós temos esse encontro com Deus, quando nós nos encontramos com o Senhor. Então abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, o poder de um encontro com Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Isaías é considerado um dos maiores profetas da Bíblia. Motivado por uma visão inesquecível, ele pregava uma mensagem de perdão. Mas essa mensagem que ele pregava de perdão não era uma mensagem
baseado a respeito do que ele ouviu falar. Não era uma mensagem baseado naquilo que ele escutou as pessoas conversando em algum grupo ou em uma multidão. Mas a mensagem que ele pregava a respeito do perdão era algo que ele mesmo experimentou. Era uma experiência pessoal do profeta Isaías. E neste encontro que ele teve com Deus, ele teve algumas revelações que mudaram a sua vida. Esse texto que nós lemos, mostra esse encontro que Isaías teve com Deus. E esse encontro mudou a vida do profeta Isaías. Isaías também, ele percebeu que ele precisava mudar, ele tinha essa necessidade de ser uma pessoa melhor. E ele também percebeu que isso seria possível com a ajuda de Deus. Irmãos, o encontro com Deus faz toda a diferença na vida de qualquer cristão. Por isso hoje eu quero falar sobre o poder de um encontro com Deus. Este encontro, ele não deve acontecer somente quando você aceitou a Jesus, quando você fez a decisão de entregar a sua vida ao Senhor. Esse encontro, ele não só deve acontecer quando você batizou, quando você confirmou a sua decisão através do batismo, mas esse encontro, ele deve acontecer diariamente em nossas vidas. Todos nós precisamos ter um encontro diário com Deus, porque este encontro, ele vai trazer revelações importantes na nossa vida. E é a respeito dessas revelações que eu quero compartilhar com vocês esta noite. 4 revelações importantes que o encontro com Deus vai trazer para as nossas vidas. Amém, irmãos? Primeira revelação importante. Revelação de quem é o Senhor. Versículo 1 ao versículo 3. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Quando nós temos um encontro com Deus, nós temos a revelação de quem é o Senhor. Isaías, ele percebeu toda a grandeza de Deus. Ele percebeu que toda a terra demonstrava a glória de Deus. Ele percebeu que toda a criação revelava o poder, a majestade de Deus. Deus é muito poderoso. É só olharmos a criação, olharmos a diversidade, olharmos a complexidade. Se você perceber a complexidade que há no corpo humano, só Deus poderia fazer tudo isso. O quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso. O que isso tem a ver com as nossas vidas, da gente ter essa revelação? Muitos estresses na nossa vida se deve ao fato de nós não sabermos quem o Senhor realmente é. Por quê, pastor? Porque se nós temos a noção exata que Deus é fiel, se nós temos a noção exata do amor de Deus, se nós temos a noção exata da proteção de Deus, se nós temos a noção exata da ajuda de Deus, por que será que nós estamos tão focados nos problemas e esquecemos do poder de Deus? Se deve ao fato que a gente não sabe quem realmente Deus é. Porque se a gente tem essa certeza no coração de que Ele é poderoso, de que Ele é fiel, que Ele caminha com a gente, nossos problemas, eles não seriam tão grandes. Porque a gente que maximiza os problemas. Ao contrário, eles iriam ser minimizados através da sua fé, porque você tem certeza. Apesar de eu estar passando luta, a palavra de Deus diz que Deus é comigo. A palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra de Deus me diz que
apesar da tribulação, Deus dá um escape, que Deus não dá um fardo além do que nós possamos suportar. Isso é revelação de quem realmente Deus é ter essa certeza no coração. Se isso tem acontecido com você, se os problemas estão te sufocando e você não tem mais colocado os olhos em Deus, é sinal que você precisa ter um encontro com Deus diário. Como você consegue confiar em uma pessoa? Você consegue confiar em uma pessoa através do quê? Do relacionamento. Você começa a conviver com essa pessoa, você começa a passar mais tempo com essa pessoa, você começa a conversar com essa pessoa, e ao mesmo tempo essa pessoa vai demonstrando a você que ela é uma pessoa confiável. Com Deus é algo parecido. À medida que você vai se relacionando com Deus, você vai conhecendo o Senhor, só que com um detalhe bem diferente. O Senhor não precisa mostrar mais para você que Ele é uma pessoa confiável, porque Ele já demonstrou isso. Ele não precisa mostrar para você que Ele é um Deus poderoso, porque Ele já demonstrou isso. Ele não precisa demonstrar a você que Ele te ama, porque nós acabamos de celebrar a ceia, onde a essência é o amor, onde Deus deu a vida por nós. Essa é a diferença. Mas a gente só consegue isso através de relacionamento. E como eu vou me relacionar com Deus? Através do encontro diário com Ele. Não tem outro meio. É se encontrando com Deus diariamente, buscando ter tempo com Deus. Isaías ficou impressionado com a grandeza de Deus. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que não se impressionam mais com o poder e com a grandeza de Deus. A falta de um encontro regular com Deus sinaliza muitas coisas. Sinaliza que estar com Ele não é tão importante para nós. Se a gente não tem um encontro diário com Deus, então isso está sinalizando que não é tão importante passar tempo com Deus. Sinaliza que nós não estamos preocupados em conhecê-lo melhor. Sinaliza que estar mais perto dele não é tão necessário assim. A falta de encontro diário com Deus sinaliza tudo isso na nossa vida. Salmo 25:14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Você quer conhecer os segredos de Deus? Então você precisa ter um encontro diário com Deus. E você vai receber a revelação de quem realmente é o Senhor. E todo o sentimento que Ele tem por sua vida. Amém, irmãos? Segunda revelação. Revelação de quem nós somos. Agora, versículo 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando nós temos um encontro com Deus, nós temos a revelação de quem nós somos. No encontro com Deus, Isaías percebeu o quanto ele era pecador. No encontro com Deus, Isaías percebeu o quanto as pessoas que viviam ao redor dele eram pecadores. No encontro com Deus, Isaías percebeu quem ele era. Olha o que ele diz no texto: ai de mim, estou perdido. Então o que aconteceu aqui? Isaías, ele primeiro teve a visão de quem era Deus, e agora ele tem uma visão de quem ele é. E o que ele faz? Ele pesa isso na balança. Ele fala: meu Deus, eu estou perdido, porque Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão fiel, tão amoroso, e eu sou um pobre pecador. Ai de mim, estou perdido. Ele começa a pesar as coisas ali. Um encontro com Deus vai revelar a você quem você é realmente. Mas essa revelação não é para lhe condenar, mas para mostrar a você o quanto você precisa depender de Deus. Esse é o propósito. Deus não quer trazer condenação para você, mostrando quem você é. Ele quer mostrar o quanto você precisa depender dele, o quanto você precisa caminhar junto com ele. Esse é o propósito. Isaías viu, falou: estou perdido, eu preciso mudar. Isaías enxergou
a necessidade de fazer mudanças em sua vida. Quando ele teve aquele encontro com Deus, ele falou: eu preciso mudar. Olha o que ele diz no texto: sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então Isaías estava dizendo: as coisas não podem continuar do jeito que elas estão. Alguma coisa precisa mudar. Irmãos, quando nós temos um encontro com Deus, Deus vai mostrando para a gente o que precisa ser mudado na nossa vida, o que precisa ser consertado, reparado, o que precisa ser tirado, jogado fora. Deus vai fazendo e vai trazendo essa revelação para nós, como fez com o profeta Isaías. Muitas coisas não mudam em nossa vida, sabe por quê? Porque nós não estamos enxergando corretamente quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Por isso que as coisas não mudam. Você não enxerga o que você está fazendo de errado. Por quê? Porque não busca ter um encontro com Deus. Então, as coisas vão cauterizando. E com isso as coisas não mudam. Se você quer que as coisas mudam, precisa fazer coisas diferentes para que as coisas venham mudar. Então, no encontro com Deus, Ele vai revelando e vai mostrando quem você realmente é. E vai trazendo toda essa revelação a você. Por vários motivos, nós estamos cegos em algumas áreas de nossa vida. E isso tem nos prejudicado. Mas o encontro com Deus vai abrir os nossos olhos espirituais. As escamas irão cair. E você poderá ser diante de Deus quem você realmente é, para que Ele possa trabalhar na sua vida. Às vezes nós queremos que as coisas mudem. Queremos que as pessoas mudem porque nós estamos com problemas relacionais. Nós queremos que as circunstâncias mudem porque nós estamos enfrentando várias batalhas. Nós queremos que a igreja mude porque a gente sente um vazio espiritual, mas na realidade não são essas coisas que precisam mudar. Nós é que precisamos mudar. Nós que precisamos ter essa revelação de quem nós somos para fazer então e deixar o Senhor fazer mudanças para que outras coisas venham mudar em nossa vida. Por isso que há um grande poder no encontro com Deus e nós precisamos nos encontrar diariamente com Deus. O encontro com Deus vai permitir você reconhecer seus erros e poder corrigi-los. Vai permitir você reconhecer o seu pecado e poder se arrepender. O encontro com Deus vai dar espaço para Deus trabalhar. Sabe por quê? Porque no encontro com Deus você diminui e Ele cresce. No encontro com Deus você esvazia e é cheio de Deus. Busque ter um encontro com Deus e você vai ter a revelação de quem você realmente é, para que você possa fazer as devidas mudanças e deixar Deus agir na sua vida. Amém, irmãos? Terceira revelação. Revelação da graça de Deus, versículo 6 e versículo 7. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando temos um encontro com Deus, experimentamos mais da graça de Deus. Isaías já tinha reconhecido que ele era um pecador. Agora, ele recebe o perdão do seu pecado. Então, Isaías experimentou mais da graça de Deus através desse encontro que ele teve com o Senhor. Observe novamente o texto que diz: a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O encontro com Deus nos leva a experimentar dessa graça, desse amor, desse cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes a gente chega na presença de Deus totalmente feridos e culpados, achando-se a pior pessoa do mundo, achando-se imperdoáveis, achando-se merecedor de todo castigo. Mas aí o Senhor vem com a sua brasa viva e diz: receba, meu filho, receba a remoção da sua culpa, pare de se acusar, receba o perdão do seu pecado, levante a cabeça e bola para frente.
Como não amar um Deus assim, irmãos? Como não querer ter um encontro diário com Deus, tão grande, tão amoroso? Quando não o encontramos com Deus, Ele se entristece e a gente que perde, porque o desejo de Deus é ter relacionamento com a gente. Então Ele se entristece e a gente que perde. Se você observar o texto, Deus tratou exatamente no problema de Isaías. Observe novamente. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca. Lembra o que Isaías tinha dito? O que ele tinha dito? Sou um homem de lábios. Irmãos, aonde a brasa viva de Deus tocou? O que isso significa? No encontro com Deus, Deus vai trabalhar exatamente na área que você precisa ser trabalhado. Exatamente. Se você está com problema no casamento, Deus vai trabalhar no seu casamento. Se você está com problema nos relacionamentos, Deus vai trabalhar nos relacionamentos. Se você está com problema na vida espiritual, Deus vai vir com a brasa viva e vai trabalhar na sua vida espiritual. Mas você precisa ter esse encontro com Deus. E não é um encontro semanal, não é um encontro mensal, não é um encontro em ocasiões especiais, mas é um encontro diário. Assim como nós comemos todo dia, assim como nós escovamos os dentes todo dia, a gente também precisa ter um encontro diário com Deus. Muitas pessoas querem experimentar o mover de Deus na igreja, na reunião de célula. Mas entenda bem, às vezes, uma coisa sobrenatural, o Espírito Santo é maravilhoso, ele faz moverzão, isso não depende de nós. Mas entenda, em geral, o encontro com Deus, ele vai te preparar para experimentar o mover de Deus. Entenda, por que muitas pessoas vêm na igreja, um sai do mesmo jeito, outro sai diferente? Por que muitas vezes uma pessoa está quebrantada, a outra parece que não está nem aqui? Isso é resultado do encontro com Deus. Vou explicar melhor. O culto, ele é resultado somente do encontro que você teve com Deus durante a semana. Se você teve um encontro com qualidade, o culto vai ser um banquete. Se você não teve um encontro com qualidade, o culto vai ser sobras da comida do dia anterior. Ou seja, comida requentada. Então, isso depende do que nós estamos semeando. Eu semeei no encontro com Deus, eu vou colher. Então, o culto é somente uma celebração daquilo que eu celebrei durante a semana. Por isso que muitas pessoas saem do culto criticando, o louvor estava frio, né? O pastor demorou, o pastor não estava na unção, não. Irmãos, passou a semana inteira sem orar, passou a semana inteira sem ler a Bíblia e quer fazer tudo aqui. Vai sair do mesmo jeito que entrou, ao menos que aconteça, como eu disse, uma obra do Espírito Santo, aquele moverzão de Deus, que também, pela misericórdia de Deus, Deus faz isso. Mas entenda, em regra geral, é isso que acontece, a celebração é o resultado da nossa semeadura durante a semana. Então nós precisamos entender tudo isso. Deus está disposto a derramar brasas vivas sobre a sua vida, mas você precisa ter um encontro diário com Deus. Amém, irmãos? Quarta revelação. Revelação do nosso chamado. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Quando nós temos um encontro com Deus, nós somos despertados a respeito do nosso chamado. Tem muitas pessoas que confundem essa história de chamado com chamado pastoral, com chamado missionário. Não, todos nós somos chamados para fazer algo para o Senhor. Senão Ele não daria dom e talento. Deus não dá dom e talento para que você fique de braço cruzado. Se Ele deu dom e talento é para ser usado. Então todos nós fomos chamados. A gente precisa entender isso. E Deus tem um grande desejo de usar você na obra dEle, nas mãos dEle. Deus quer fazer de você
uma batuta na mão do maestro, que é Cristo. Ele quer fazer isso na sua vida. E esse problema de eis-me aqui, envia-me, é um problema que não acontece nos dias de hoje, já de antigamente já vem isso. Sabe o problema que acontece nas nossas células porque muitas não multiplicam? Não é porque não tem pessoas, não tem quantidade de pessoas para multiplicar. Não é porque não tem líderes, é porque tem líderes que não querem assumir a liderança. Tem pessoas líderes lá. Tem pessoas que lideram na sua empresa, lidera lá na faculdade, mas chega aqui na igreja e não quer liderar. Então depois que Isaías viu quem era Deus, viu quem ele era, experimentou da graça de Deus, agora ele sente o desejo o quê? De servir o Senhor com a sua vida. Observe a grande necessidade. Quem enviarei? Quem enviarei? Irmãos, muitos de vocês talvez podem pegar como base bíblica aquela ideia do corpo. Pastor, é o corpo, ó. Não tem a função da orelha, não tem a função da boca, a função dos olhos. Então, na igreja também é assim, pastor. Uns foram chamados para liderar e outros foram chamados para serem liderados. Então eu vou trazer um novo conceito para vocês que eu aprendi com um pastor. Vamos usar o corpo. Aqui o meu corpo. Quando a função é falar, quem que é o líder? A boca. Quando a função é ouvir, quem que é o líder? Quando a função é caminhar, quem que é o líder? Os pés. Percebe isso? Irmãos, a questão da liderança é uma questão de tempo. Alguns estão liderando agora, outros vão liderar depois. Uma vez pegaram umas pessoas e colocaram num barco, num rio muito profundo, e falaram para as pessoas, olha, vocês vão ter que chegar até a margem, só que nós não vamos dar remos para vocês se virem. Então colocaram aquelas pessoas, umas 20 pessoas no barco, e umas começaram a olhar para a outra, e aí o que a gente faz, Aí uma pessoa se levantou, vamos fazer o seguinte, vamos usar os nossos braços para remar. E aí, você rema assim, você rema assim, você rema assim. Então a pessoa se levantou ali, e conseguiram chegar na margem. Aí perguntaram, alguém liderou vocês? Sim, ele. Então vem cá. Tirou essa pessoa. Aí jogou o barco de novo, lá no meio do rio. E aí agora, o que a gente faz? Olha, aquele jeito que ele fez foi legal, mas dá para fazer daquele jeito, desse jeito também, vamos fazer assim. Fizeram e chegaram na margem. Aí perguntaram, quem foi o líder de vocês? Ele que nos trouxe aqui, falou para a gente remar assim, então sai. Jogava no meio de novo do rio. Sabe o que eles perceberam? Que quando saía um líder, outros se levantavam. E é assim na célula. Há tempo que você é membro, a célula vai multiplicar e Deus vai te levantar, meu irmão. Então, o encontro com Deus, ele vai despertar você para o chamado. Você, sabe por quê? O encontro com Deus, ele nos coloca em movimento. Você deixa de ser pessoa passiva e passa a ser uma pessoa ativa. É lindo observar a história de Abraão. Toda vez que Deus falava com Abraão, começou falando com Abraão, Abraão, sai da sua terra. Aí o texto diz, partiu Abraão. Depois Deus falava para Abraão, Abraão, sai daí e vai para lá. E o texto fala, partiu Abraão. Então o encontro com Deus te coloca em movimento. Você deixa de ser uma pessoa passiva e passa a ser uma pessoa ativa. Você não quer ficar parado. Então a gente precisa ter esse encontro com Deus, e esse encontro com Deus vai nos colocar em movimento e vai abrir os nossos olhos para o chamado que Deus tem para nós. Por isso que o diabo não quer que a gente tenha esse encontro com Deus, porque já pensou toda essa multidão falando, eis-me aqui, envia-me? Você já pensou, irmãos? Então, aí ele nos ocupa com outras coisas. Aí a gente fala que não tem tempo, mas tem tempo para assistir um programa de TV de 3, 4 horas. A gente diz que não tem tempo, mas de última hora ligam para você, convidando para você ir numa pizzaria, você vai. Ué, mas cadê o tempo? Como você arranjou de uma hora para outra? Então a gente precisa rever a nossa agenda e rever o que nós estamos fazendo. Isaías, quando ele olhou para a sua vida, ele falou, não posso ficar parado. Eu tenho que me movimentar. Quem vou enviar, Isaías? Pode me enviar aqui, Senhor, eu estou aqui. O que você tem feito com a sua vida?
Você tem tido um encontro diário somente com você, com as suas coisas, com a sua agenda, com os seus alvos, com os seus sonhos, e tem deixado o encontro diário com Deus de lado? Quando nós servimos a Deus, nós estamos servindo as pessoas. E quando nós estamos servindo as pessoas, nós estamos servindo a Deus. Quando nós estamos servindo a Deus, nós estamos interessados em servir as pessoas. Ninguém que serve a Deus, ele vai deixar de ter interesse de servir as pessoas. Ele quer servir. E quando deixamos de buscar um encontro com Deus, nós buscamos o encontro, sabe com quem? Com nós mesmos. É as minhas coisas, são os meus sonhos, são os meus objetivos. É o meu. Isaías falou, não é o meu aqui não. É o do Senhor, eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Jonas teve um encontro com Deus dentro da barriga de um peixe, para ser usado na cidade de Nínive. Não espere o Senhor te arrastar para o encontro não, meu irmão. Comece você mesmo buscando ter um encontro com Deus. Amém? Esse texto é impressionante. Impressionante. Imagine você no lugar de Isaías. Irmãos, o que seria ter esse encontro com Deus? Vocês têm ouvido a gente falar aqui no culto sobre o TSD. Tempo a sós com Deus. Não é tempo só dormindo, não. É tempo a sós com Deus. E esse tempo a sós com Deus não é só em ocasiões especiais, quando você está precisando de Deus, quando você está precisando de uma resposta de oração. Não é não. É um encontro diário com Deus. Sabe por quê? Porque diariamente a gente precisa se arrepender. Diariamente a gente precisa mudar. Diariamente a gente precisa ser tratado. Então por isso que esse encontro tem que ser diário. E o encontro com Deus, irmãos, sempre fará mudanças em sua vida. Sabe por quê? Deus te chamou para você ser o melhor de você mesmo. E o encontro com Deus vai fazer você uma pessoa melhor. Um pai melhor, um esposo melhor, um servo de Deus melhor, um cidadão melhor. A gente está na etapa do preparar. Por que eu estou pregando isso? Porque o principal preparo que nós devemos ter é um preparo que vem de coração de Deus para coração nosso. É essa intimidade com Deus. Porque se não ter esse preparo, meu irmão, as outras estratégias não vão funcionar. Então, antes de mais nada, é o nosso preparo de nós com Deus. É o que a gente precisa ter. O poder de encontro com Deus traz revelações importantes. Revelações de quem é o Senhor, revelação de quem nós somos, revelação da graça de Deus e revelação do nosso chamado. E você que veio aqui essa noite, que tipo de encontro você está buscando? Você está buscando um encontro com a igreja só? Você está buscando um encontro só com a célula? Você está buscando um encontro só com as pessoas? Você precisa buscar um encontro com Deus. E aí aquela experiência que Isaías viveu, você também viverá. Amém, irmãos? Fique essa palavra no seu coração e que Deus abençoe sua vida. Amém? Glória a Deus.